Quer ver uma coisa que eu vou passar para você? E olha, grava isso, porque isso daí te diferencia de várias pessoas que acham que sabem alguma coisa sobre doença autoimune. Anticorpos. Anticorpos. Muitas pessoas se preocupam muito com anticorpo. Quer dizer que não é para se preocupar? Não é isso. Mas entenda o seguinte: anticorpo não mata, não destrói célula. Anticorpo sinaliza. Anticorpo sinaliza para que você tenha um linfócito T e ataque e destrua a célula que está sendo atacada, enfim. Isso é importante, por quê? Porque quando você vê um anticorpo alto, não quer dizer que é pior do que um anticorpo baixo. O que eu estou querendo dizer? Eu vou colocar em outras palavras. Se nas duas situações, os anticorpos estão acima do valor da normalidade, esse anticorpo que está um pouco mais próximo, vamos supor assim, que acima de 30 é o anticorpo. Aí um deu 50 e o outro deu 350. O que deu 50 não necessariamente é mais leve do que o que deu 350. Não necessariamente, tá? Isso é interessante você entender, porque você começa a ver que o anticorpo, na verdade, você vai comparar com o do paciente. E não é uma questão assim, nossa, deu maior que 350, meu Deus, é muito ruim e tal. Não necessariamente, você vai avaliar isso também com a questão dos linfócitos que você pode estar pedindo. Então, isso é importante. Então, saber toda essa orquestra imunológica vai te ajudar a compreender melhor a doença autoimune. Entender que não tem protocolo, entender que seu paciente ele vai ter 3 fatores importantes: uma disfunção do sistema imunológico, gatilhos ambientais e a genética comprometendo. Esse trio é que vai fazer a doença autoimune ser instalada, tá? Então existe genética, sim, para alguns até mais predominante do que outras coisas, mas para outros menos, mas tem genética envolvida. Tem gatilho ambiental envolvido, e aí você tem que saber, você deve saber os principais gatilhos para cada doença autoimune. Não, basicamente você vai saber um básico para saber ir pesquisando, tá? Sempre tem novos gatilhos e você vai aprender sempre com isso. Saber, um outro ponto que é importante, é saber que alguns pacientes podem estar no seu consultório e apresentar sinais ou sintomas que sugerem doença autoimune. Por exemplo, um ferro extremamente baixo que nunca melhora. A gente pode estar falando aí de algum problema de doença celíaca, ou uma pessoa que tem intolerância ao glúten. Ela fala, glúten não faz muito bem, já percebi isso. Às vezes é uma doença celíaca, não é nem uma sensibilidade ao glúten não celíaco, tá? Pode ter essa relação. Eu tenho infecção urinária de repetição. Só que eu vou fazer o exame e não tenho. Pode ser uma cistite intersticial. Eu tenho doença autoimune, uma doença autoimune aí que ela fale, ela usa B12 e não me aumenta. Opa, se ela usa B12 e não aumenta e ainda já tem um perfil de autoimune, às vezes ela tem gastrite eutrófica, tá? E aí ela pode também ter anemia perniciosa. Ela pode ter algumas coisas nesse sentido, você tem que investigar, saber, solicitar o exame correto, ou então conversar com o seu médico parceiro,